Oi pessoal, eu resolvi fazer este vídeo para vocês para falar um pouco sobre este vírus que está circundando o planeta e foi até classificado como uma pandemia. Pois bem, nós vamos ver isto frente a uma visão espiritual, uma visão a partir do ponto de vista esotérico, do autoconhecimento, e é muito interessante nós observarmos o que leva a existir vírus como esses que nós estamos vendo, ou outros vírus que ao longo da história foram até muito letais, muito mais letais do que este que está em pauta nos dias de hoje. E é importante eu iniciar este vídeo primeiramente deixando um grande esclarecimento que é para que ninguém fique preocupado com este vírus. Esse vírus, apesar de estar se mostrando muito contagioso, ele também se mostra pouco letal e inclusive está se acreditando que as crianças são imunes a este vírus e ele acomete as pessoas com já algum problema de saúde ou que tem a sua imunidade já baixa. E a maioria dos casos foram com pessoas idosas que já tinham sua imunidade baixa e já estavam com algumas complicações. Estas foram as vítimas destes vírus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, porque a gente sabe dentro do autoconhecimento da espiritualidade que nada é injusto ou por acaso no universo, que não existem vítimas, até mesmo para o caso de um vírus ou algo do tipo que aconteça no planeta Terra, certo? Todos esses acontecimentos são ligados ao karma humano, ao karma planetário. E já tivemos ao longo de outras épocas períodos onde vírus dizimaram metade da população do planeta Terra, certo? Foi a peste negra, então hoje nós teríamos provavelmente o dobro da população de hoje se naquela época este vírus não existisse. Nós teríamos na casa dos 11 bilhões de habitantes no planeta se aquele vírus naquela época não acontecesse. O que eu quero dizer é que, na minha opinião, o vírus ele é muito mais do que um vírus que a gente conhece como um vírus. Ele é uma estrutura muito bem elaborada pelos geneticistas siderais, pela povoação cósmica do espaço. Eu sei, se você não entende dessas coisas, se você não acredita nessas coisas, é hora de fechar o vídeo, certo? Porque a gente não pode deixar de falar as coisas para o pessoal do autoconhecimento, porque a maioria das pessoas não acreditam, não tem este conhecimento. Então, na minha opinião, este vírus ele é muito bem projetado, muito bem construído para atingir a quem ele tem que atingir no planeta Terra. Ele não é nada letal, o vírus da gripe pode ser pior, as guerras que o próprio ser humano causaram na Terra em muito menos tempo matou muito mais gente, e é até curioso ver a humanidade se juntando para algo que possa salvar a população. Eu não acredito que esse vírus ele vai dizimar a nossa população ou vai acabar com ela, não, porque por mais que toda a população humana pegue o vírus, acredito-se que 1% da população desencarnaria. Então, este não é um vírus letal para a humanidade. A gente já sabe que os vírus e essas contaminações, eles contaminam por ressonância, então é muito importante o padrão vibratório de cada pessoa, por isso é uma espécie de seleção natural para estas coisas. Mas muitas pessoas vêm me perguntando sobre isto ser a vingança dévica que se fala, né? Porque ser uma grande quitar de karmas, que os vírus são um quitar de karma da humanidade pelo que ela faz com não só a natureza, mas os animais, certo? E isto é verdade, tem total procedimento dentro do meu conhecimento, porque a gente, como costuma se alimentar de animais, né, de diversos tipos, e lá na China muitos outros tipos ainda, é normal que até mesmo na sociedade humana, quando nós desencarnamos e achamos que foi por um motivo de injustiça, ou que nós não resolvemos o conflito e desencarnamos por um conflito ou por uma morte causada, a gente ao retornar, a gente quer que aquilo lá seja consertado, a gente chega lá querendo realmente vingança, ou querendo, né, vai para o plano de lá querendo vingança, ou quer voltar para resolver essa questão, ou quer, né, porque gera-se um karma que tem que ser tratado, seja pelo amor ou pela dor. E nós, com os animais, não é diferente, né? Eles viraram mercadoria, já não são mais animais, são mercadorias, né, de diversas raças de animais. E eles não podem com a humanidade. Ao desencarnar, a energia fica gerada, a energia precisa ser reequilibrada,
porém eles não têm como voltar e gerar um karma no ser humano, ou eles não têm o que fazer contra o ser humano. Né? Nós temos um outro nível de poder frente a eles no planeta Terra devido à nossa evolução de consciência, não, né? Não necessariamente, mas a nossa evolução cognitiva. Então, como que esse karma animal pode ser quitado com os seres humanos, né? E acredita-se então que a partir disso seja a vingança dévica, né? Ou seja, este reino se vingaria destes seres humanos. Mas eu não vejo assim, certo? Eu não acredito que a vingança dévica seja vingança dévica. Eu sou mais para a quitação de karma dévico, literalmente, certo? Que é o conserto dessas energias, consertar essas energias e que devido a isso é a forma como temos que dictar este karma com esta falange do mundo Deva. E estes vírus, no meu ver, eles são arquitetados como se fosse uma inteligência artificial, um robô, porque é o que eles são robôs biológicos, da mesma forma como o nosso organismo é um robô biológico programado com seu DNA para todas as coisas que pode, não pode, consegue, não consegue. Claro que a gente pode desenvolver ou não desenvolver muitas dessas coisas, mas no meu ver aqueles vírus são específicos, e se eu fosse mais além ainda no que eu penso sobre eles, eu ainda diria que eles têm no seu DNA, estão programados para fazer o que eles fazem e para atingir quem eles vão atingir, exatamente como se fosse um código compatível ou não com a pessoa que vai pegar ou não este vírus e que vai conseguir lidar ou não com esse vírus. Porque a gente não tem como saber o karma das pessoas, nós aqui não temos como saber. Porque o karma não é desta vida, muitas vezes, para muitas pessoas vem de outras vidas e outras encarnações, às vezes levam duas para receber este resgate. Sabe que o planeta Terra, nesta mudança para a nova Terra, ele precisa de se desfazer de muitos viajores que estão indo junto com o planeta, né, que impedem o avanço, que não tem a compatibilidade energética para isso. E acredito que são através dessas coisas que a natureza faz esta seleção, né? Não digo a natureza, mas eu digo os mestres do controle da Terra, os mestres ascensos, toda a Ósseos, conselhos, os mestres da luz, responsáveis pela evolução da humanidade, proporcionam esses tipos de coisa para que já houve no passado. Por que quando morreu a metade da população no passado, não vieram naves auxiliar os seres humanos, né? Ninguém impediu que isso acontecesse, sendo que no plano espiritual saberiam que isso ia acontecer, né? Numa época onde aqui nós não conhecíamos nem sequer bactérias, né? Então eles têm toda a tecnologia de cura, do que for, para curar as situações que estavam se desencadeando na época, certo? Eles poderiam muito bem ter resolvido. Por que não resolveram? Porque isso foi projetado para acontecer, certo? Nós não podemos julgar a carga que um traz não tendo memórias da vida pretérita desta pessoa, nem mesmo de nós. E isso já aconteceu muitas vezes ao longo da história, onde a população ela foi reduzida e retorna, foi reduzida e retorna. E se isso acontecer de novo, a gente já sabe o motivo e o propósito. Agora, o que eu tenho certeza é que nenhum de nós, principalmente do meio da espiritualidade, deve se preocupar com isto ou ficar com medo disso. Porque o medo é uma energia já mais compatível com o programa de eliminação deste vírus, certo? As pessoas que estão vinculadas fortemente ao ego são mais vulneráveis aos vírus. As pessoas mais vinculadas à raiva, à inveja e todas essas coisas negativas são as mais vinculadas ao vírus. Entende? É um reequilíbrio na balança com N reinos que passa e se acontece. Então, ao invés de termos medo, vamos buscar desfrutar mais a vida, sermos mais felizes e levar mais paz e amor para o planeta Terra. Dessa forma, nós estamos nos afastando de toda e qualquer contaminação, principalmente a mental, porque só coisas boas chegarão até mesmo neste nosso campo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não saia dele sem avaliá-lo, por favor. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque daí nós nos vemos nos próximos para falarmos assuntos muito bons. Agradeço sua presença, um grande abraço e até mais!